Queridos amigos, queridas amigas, mais uma vez estamos gravando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos na segunda parte do livro, lembrando que você que está assistindo pela primeira vez, nós temos a primeira parte, que são 20 capítulos já gravados, inclusive o prefácio, você pode encontrar no nosso playlist do YouTube da TV A Caminho da Luz. Hoje nós estamos estudando o item terceiro, corpo espiritual e volitação. Não esqueça de dar o seu gostei, é importante para a nossa página é remunerada. E não esqueça também de comentar nos vídeos, que é muito importante para nós. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia consagrando ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Agradecemos a todos que estudam conosco, que interagem conosco e que cooperam para que o canal chegue a mais pessoas. Tem pessoas estudando em casa, tem pessoas estudando em grupo no Centro Espírita. É uma alegria imensa. Vamos relembrar que os capítulos ímpares foi recebido em Uberaba pelo médium Valdo Vieira e os capítulos pares foi recebido em Pedro Leopoldo pelo médium Francisco Cândido Xavier. Esse item terceiro, por ser ímpar, foi recebido em Uberaba por Valdo Vieira. Corpo espiritual e volitação. Podemos receber alguma informação sobre a volitação do corpo espiritual? Na metamorfose dos insetos, a histolise alcança notadamente os músculos e a máquina digestiva, atingindo apenas levemente o sistema nervoso e o sistema circulatório. Efetuado o processo histolítico, segundo referências alinhadas em outra parte do nosso estudo, os órgãos diferenciados voltam à posição embrionária, que lhes era característica, e só então as células entram em segmentação, formando na histogênese os órgãos definitivos do inseto adulto, armado de recursos para librar na atmosfera. Assim também, após a transfiguração ocorrida na morte, a individualidade ressurge com naturais alterações na massa muscular e no sistema digestivo, mas sem maiores inovações na constituição geral, munindo-se de aquisições diferentes para um novo campo de equilíbrio a que se transfere, com possibilidades de condução e movimento efetivamente não sonhados, já que o pensamento contínuo é a atração. Nessas circunstâncias, não mais encontram certas resistências peculiares ao envoltório físico. Ao homem comum, na encarnação, não é fácil, todavia, a articulação de uma ideia segura com respeito às condições de seu próprio corpo espiritual. Além-túmulo, porque a mente, no plano físico, está inteiramente condicionada ao trabalho específico que lhe compete realizar, inelutavelmente circunscrita aos problemas de estrutura e, por isso mesmo, incapacitada de identificar o reino inteligente de raios e ondas, fluidos e energias turbilhonantes em que vive. O que André Luiz aqui nos diz? Que no mundo espiritual, de posse do corpo perispirítico,
muitos espíritos, dominando esta técnica, este conjunto de situações que ele nos coloca na resposta, têm a oportunidade da volitação. A volitação é o movimento que o espírito faz, a sua deslocação, sem ser pelas vias convencionais que nós conhecemos, que é através das pernas. É importante referirmos, e ele fala aqui também, especialmente nessa última parte, que muitas das pessoas que desencarnam, ao chegarem no mundo espiritual, já não saem volitando. Não é algo assim, olha, desencarnei, a partir de agora eu volito, eu converso pela telepatia, eu vou viver só pelo pensamento. Temos que ter uma ideia que vivemos num planeta em que a sua grande maioria dos habitantes não são espíritos evoluídos. Logo, eu não posso esperar que eles volitem, eu não posso esperar que se converse pela telepatia. E quando nós falamos pessoas comuns, nós também nos incluímos. Não é porque somos espíritas, não é porque temos a oportunidade de desencarnarmos e sabemos que desencarnamos, que já vamos chegar no mundo espiritual fazendo de tudo, na hora que queremos, do jeito que desejamos. Aqui ele está nos dizendo que, uma vez mais, tantos espíritos que já conhecem essa técnica, voltados para o bem como para o mal, porque a volitação também tem nas regiões extremamente precárias de moralidade. Nosso lar, por exemplo, uma cidade num umbral fino, alguns dominam essa técnica, mas como a maioria não domina, o governador instituiu que eles tinham que conversar pelo verbo e eles tinham que caminhar com as pernas, para que aqueles que não soubessem não se sentissem diminuídos, não se sentissem menores do que aqueles que dominavam a técnica. Eu acredito que a grande maioria de nós tivemos a oportunidade de assistir aquele filme Ghost. E num determinado momento do filme, nós vemos aquele artista que chuta uma gatinha. E o outro que estava ali queria saber como é que ele fez aquilo, porque ele não conseguia. E ele então apontou para a cabeça e dizia, tudo é daqui. Não é? Então todas essas técnicas de desenvolvimento espiritual do nosso perispírito é tudo da mente. Então, como André diz, não é uma coisa de espíritos superiores, aqui é uma técnica, onde a pessoa tem que ter um domínio da sua mente para que esse domínio da mente possa ter um domínio do seu corpo perispiritual. Agora, André Luiz, ele apresenta para nós um conjunto de perguntas e respostas para a nossa análise. Vamos então projetar cada pergunta para que o André Luiz possa responder para nós segundo a visão dos espíritos. Pergunta André Luiz: como entendermos a mente em si, individualizada e operante, se as células do corpo espiritual têm vida própria como as do corpo físico? Resposta: o problema é de simples orientação, qual acontece numa fábrica de largas proporções em que a gerência, unificada em seus programas de ação, supervisiona e comanda centenas de máquinas com diversos implementos cada um, convergindo todas as peças do serviço para fins determinados. Então aqui nós estamos falando um pouco da mente. A questão é como entendermos a mente em si, já que as células do corpo agem de uma forma e as células perispirituais agem de outra forma, cada uma seguindo o seu roteiro. E aqui André Luiz dá o exemplo de uma fábrica, que existe uma chefia e esta chefia passa as orientações para os seus diretores, gerentes, operários, e ali ela vai trabalhando normalmente. Assim também é a mente. A mente emite, seja para as células físicas, seja para as células perispiríticas, um comando. E a célula, seja um comando positivo, com pensamentos saudáveis, com pensamentos altruístas, com pensamentos benignos, emite esse comando.
Agora, se é um comando maligno, pessimista, menor esforço, eu estou potencializando negativamente as minhas células. Então, eu sou, como já vimos na primeira parte deste livro, nós somos os responsáveis pela qualidade até mesmo do nosso corpo e veículo físico. Então, a mente emite e as células vão correspondendo, fazendo o seu papel, conforme a gerência que passou a ela, podendo ser positiva ou não, dependendo da espiritualidade do próprio indivíduo. Vamos relembrar que tudo é o comando da mente. A próxima pergunta. Quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiguidade do corpo espiritual? A pergunta está criteriosamente formulada. No entanto, para a ela responder com segurança, precisaremos dispor, na Terra, de mais avançadas noções acerca da mecânica do pensamento. Então aqui nós vemos que não foi propriamente respondida a pergunta, por falta ainda de elementos que pudessem sustentar a resposta. Tanto quanto Allan Kardec projeta muitas questões, seja em O Livro dos Espíritos, em outras obras mais, e a espiritualidade é categórica em dizer, ainda não é o momento. Não há linguagem humana para descrever. Aqui não é diferente. André Luiz, ou Valdo Vieira, ou Chico, aquele que formulou a pergunta, indaga quais os mecanismos das alterações de cor, densidade, forma, locomoção e ubiguidade do corpo espiritual. Por que existe perispíritos sutis que têm um grande poder mental, um grande poder de radiação, como o Dr. Bezerra, que consegue estar numa região espiritual e se ligar simultaneamente a vários médiums, transmitir a mesma mensagem, com a diferença de que cada médium vai captar e vai traduzir de uma forma? Como é que ele consegue isso? E outros tantos estão com a mente aprisionada no materialismo, ou igual o caso do avô de André Luiz, que estava no meio da lama, imaginando que aquilo era um ouro. Aí aqui André Luiz fala, ainda não é possível adentrarmos no mecanismo, porque ele utiliza aqui, quais os mecanismos das alterações. Ele não pergunta como é que funciona, ele pergunta qual que é o começo, o meio e o que leva até esta modificação, a você estar num lugar e projetar o seu pensamento em outro, a você conseguir fazer o que André Luiz, Gubbio e Eloy fizeram no livro Libertação, em que eles estavam com uma densidade perispirítica e eles se revestem de uma densidade mais endurecida. Não foi apenas o pensamento ali, houve uma modificação genética também. E é isso que André Luiz diz, ainda não é possível responder. O que ele diz no final que vale a pena ressaltar é, precisa de mais avançadas noções do mecanismo do pensamento. Antes de adentrar no mecanismo das alterações do corpo espiritual, precisamos compreender primeiro o mecanismo do pensamento. A próxima pergunta, onde André Luiz pergunta, em que condições o corpo espiritual de um desencarnado sofrerá compressões, escoriações ou ferimentos? Resposta: dentro do conceito de relatividade. Isso se verifica nas mesmas condições em que o corpo físico é injuriado dessa ou daquela forma na Terra. Não dispomos, entretanto, presentemente, de terminologia adequada na linguagem terrestre para mais amplas definições do assunto. O que é perguntado a André Luiz? Se o corpo perispiritual ele pode sofrer compressões, escoriações, ferimentos. O que André Luiz diz? Dentro do conceito de relatividade. Ele não diz nem que sim, mas também não diz que não. Então, o espírito pode, do outro lado da vida, ter um sofrimento
a semelhança de quando tinha um corpo físico e passava pelo estágio da dor. Então nós estamos vendo o ovoide, por exemplo, em que ele restringe a sua forma perispirítica a um disco. Então nós vamos percebendo, ali foram mentes poderosíssimas, como descreve André Luiz no livro Libertação, subjulgando aquela entidade, pelo remorso, pelo que fizeram, os diminui até chegar naquela condição. Então nós temos visto que o espírito pode sim sofrer muito do outro lado. Quando Jesus diz haverá choro e ranger de dentes, nós temos aquela ideia no meio espírita de romantizar a vida no mundo espiritual. Vejamos bem, se aqui na Terra nós formos numa favela, numa comunidade, nós formos para um campo de batalha e vemos a crueldade que há, não duvidemos que no abismo e nas trevas o poder e o requinte de maldade é muito maior do que o que vemos aqui. Grandes gênios diabólicos não têm uma nesga de arrependimento, não têm uma nesga de compaixão e fazem de tudo para prejudicar determinada pessoa. Então, aqui nós já começamos a ver que o mundo espiritual é mais complexo e delicado do que imaginamos. Porém, como na resposta anterior, André Luiz é explícito em dizer: ainda não é momento de adentrarmos profundamente neste assunto. A próxima pergunta: qual é a ordem de formação dos centros vitais pelo princípio inteligente no seu corpo espiritual? Resposta: sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células, sob a orientação das inteligências superiores. Contudo, não dispomos ainda de particularidades técnicas para penetrar nesse domínio da ciência ontogenética. Que pergunta inteligente. Qual é a ordem de formação dos centros vitais? Pelo princípio inteligente. Os centros vitais é um capítulo que nós já vimos nos primeiros capítulos da primeira parte. Então nós sabemos que temos 7 centros vitais, nós sabemos que esses centros vitais são fundamentais para o equilíbrio e organização entre corpo e perispírito. Nós sabemos da ação providencial do passe, da fluidoterapia, atividades que trabalham diretamente com os centros vitais. E também já vimos no passado, por este livro, que esses centros vitais, como o nosso corpo físico, o perispírito, a criação de modo geral, está subordinada, como ele pergunta aqui para nós, a um princípio inteligente. Ele não nasce do nada. Ele não é criado à revelia. E aqui é perguntado como é que funciona. E aí André Luiz diz: sabemos que a formação dos centros vitais começou com as primeiras manifestações da plasmocinese nas células. Então nós vamos recuar no tempo e no espaço para mostrar que foi nos laboratórios invisíveis que foram sendo plasmado e criado o que hoje nós herdamos. Mas sob a orientação de inteligências elevadíssimas, porém ainda não podemos adentrar em águas superficiais para o momento. A próxima pergunta: como se processa a exteriorização dos centros vitais? Resposta: associando o conhecimento magnético e sublimação espiritual. Os cientistas humanos chegarão, por si próprios, à realização referida, como já atingiram noções preciosas quanto à regressão da memória e exteriorização
da sensibilidade. Ainda sobre os centros vitais, indaga como se processa a exteriorização. Exteriorizar esses princípios vitais, os centros vitais. O que a espiritualidade nos fala? É necessário associar conhecimento magnético e sublimação espiritual. E que um dia a nossa ciência, em termos científicos, em termos palpáveis, em termos lógicos, hão de nos responder com segurança. Também nos fala que a realização referida, como já atingiram noções preciosas, quanto à regressão da memória e exteriorização da sensibilidade. Temos percebido que tudo leva o seu tempo natural. Na ciência, uma descoberta, uma compreensão. Este livro é de 1958. Passado essas décadas todas, ainda não chegamos a esse ponto de compreensão, mas estamos caminhando a passos largos. Interessante, André. Aqui nós podemos também buscar no livro dos médiuns, quando nós vemos a importância do passe, onde nós, através do passe, nós possamos transmitir as nossas energias do princípio vital, que está em abundância dentro de nós, para aqueles que estão com determinados órgãos, com certa deficiência, e aonde, através do passe, vai se canalizando essa energia. Nós temos também muitas casas espíritas, como a nossa, o CEPAC, temos um pequeno hospital, onde as pessoas deitam na maca e nós, então, fazemos o passe localizado, com mais profundidade na troca de energia naquele órgão que está com certos problemas. Eu tive lendo recentemente que nos Estados Unidos já tem hospitais que estão trabalhando com a magnetização, usando as mãos nos pacientes para o passe localizado. Então nós vemos hoje que já estão trabalhando nessa área, mostrando que nós podemos doar dentro do princípio das nossas energias, do princípio vital, ajudando aquele na qual o princípio vital daquele órgão está deficiente. A próxima pergunta: qual a importância da relação existente entre o baço e o centro esplênico? Se o baço pode ser extirpado sem maiores prejuízos, a continuação da existência do encarnado? Resposta: compreendamos que a extirpação do baço, em sua expressão física, no corpo carnal, não significa anulação desse órgão no corpo espiritual e que, interligado a outras fontes de formação sanguínea no sistema hematopoético, prossegue funcionando, mesmo que imperfeitamente, no campo somático, atento às articulações do binário mente-corpo. Então aqui André Luiz nos fala que quando um órgão, aqui ele deu o caso do baço, correlacionado ao esplênico, mas aqui ele está nos dizendo, por exemplo, quem faz um transplante de coração, então vai afetar o centro cardíaco? Não, porque o coração transplantado é o coração de um encarnado para com outro, é um órgão físico para com outro. Lembremos que a sede dos centros vitais está no perispírito, portanto, o coração ligado ao cardíaco é o coração perispiritual. O baço ligado ao perispírito, ao centro vital, o baço perispirítico. Interessante, né? Porque tem pessoas que, às vezes, o baço tem que ser retirado. E a pergunta é interessante, é a mesma questão daquele caso que nós já estudamos, numa pessoa que amputa a perna. Ele sente coceira no pé, coceira na perna, coceira no dedão, não é? Então, por quê? Porque ele não perdeu a parte perispiritual. Com referência ao baço, ele está dizendo a mesma coisa. O encarnado, ele tem que extrair o baço. Ele não se compromete, por quê? Porque a função perispiritual continua agindo naquele corpo físico.
Então isso serve não apenas para o baço, não apenas para o coração. O único que pode haver um problema maior é o cérebro. Havendo a morte cerebral, não tem como trocar um pelo outro, aí naturalmente há a morte cerebral, podendo desencadear a desencarnação, já que muitas pessoas ainda ficam um tempo respirando por oxigênio, aqueles outros mecanismos que nós temos. Porém, detectando a morte cerebral, nós sabemos que não há como reanimar, apesar dos órgãos continuar muitas vezes funcionando normalmente. O baço, mas aqui André Luiz poderia ter dado outros exemplos para a nossa meditação. A última pergunta que André Luiz faz é: como compreenderemos a situação dos centros vitais no caso dos ovoides? Resposta: entendereis facilmente a posição dos centros vitais do corpo espiritual, restritos na ovoidização. Apesar de não terdes elementos terminológicos que a exprimam, pensando na semente minúscula que encerra dentro dela os princípios organogênicos da árvore em que se converterá de futuro. Então, relembrando que essa mensagem, essa página, esse capítulo foi recebido por Valdo Vieira, na época residente à cidade de Uberaba, em 23 de abril de 1958. Ainda a melhor definição e explicação que nós temos acerca dos ovoides é o que o próprio André Luiz nos fala no livro Libertação, em que esses espíritos que foram subjugados a esta condição, presos a uma mente poderosa e maligna, são colocados ao lado de encarnados ou desencarnados, e essas mentes poderosas voltadas para o mal passam uma ordem de comando. Então esses espíritos em forma de ovoide também fazem a função de vampiros. Eles vão sugando a energia, eles vão passando sentimentos deprimidos, sentimentos ansiosos. Se a pessoa tem tendência ao suicídio, vai passando aquele sentimento de que a vida não tem importância, o casamento não tem importância, que não vai fazer falta no meio em que vive. Tem pessoas que estão ao lado de um ovoide, tem pessoas que têm 5, 10, 15. Então não há um número máximo, não há um número mínimo. Mas aqui André Luiz diz que o ovoide passa pela sua diminuição e os centros vitais continuam em estado latente, porém ele perde temporariamente, podendo ser um tempo menor ou maior, ele perde temporariamente o poder do livre-arbítrio. Na verdade, ele entra naquele processo da hipnose. O espírito, passando pelo processo da hipnose, ele fica sob o domínio de uma mente exterior. Então é por isso que o nome é ovoide. O André citou em forma de disco, em forma de uvo, não é? Ele é reduzido. E ao ser reduzido, logicamente as suas funções temporariamente perdem o seu sentido, aonde ele fica com a sua mente, o seu cérebro, dentro desse processo da hipnose com uma única função: colocar naquela mente pela qual ele foi colocado ao lado de um encarnado para extrair os seus posicionamentos positivos e jorrar uma quantidade de pensamentos negativos para que a pessoa possa ficar o tempo todo com aquela mentalização de coisas ruins. Então nós percebemos que é uma resposta muito interessante que o nosso André Luiz dá para as nossas reflexões. Então nós percebemos que o assunto é vasto. Em vários momentos André Luiz chega a dizer que a resposta não tem como ser conclusiva, porque nós ainda não temos respaldo científico, mas que gradativamente, como já estudamos em outros capítulos dessa obra,
A ciência do mundo espiritual, que é mais avançada do que a ciência que nós temos na Terra, porque as coisas vêm de lá para cá, conforme nós vamos também avançando no campo da intelectualidade, nós vamos gradativamente recebendo das esferas superiores as informações para irmos completando o nosso condicionamento de conhecimento aqui na Terra. Né, André Luiz? Sem dúvida. Nós vamos encerrando o capítulo de hoje, agradecendo a todos que estão estudando conosco, deixando mensagens carinhosas. Lembramos que o canal é monetizado e a sua ajuda é importante. Dê o gostei, comente no vídeo, compartilhe para amigos e familiares, divulgue no centro espírita que você trabalha, que você coopera, que você dirige. Se inscreva no canal e se torne membro do canal. Todas essas ações nos ajudam e muito. Queridos amigos, nós vamos encerrando o nosso programa estudando as obras de André Luiz. Aquele pedido que eu faço sempre carinhoso, não esqueça de dar o gostei. Nós vamos então nos preparando para o próximo programa, que será feito com muito amor, com muita alegria. Rogamos a Jesus que nos abençoe, que nos proteja e que possamos ter em nossa caminhada paz e alegria no coração. Muita paz a todos. Muita paz a todos e até o próximo programa.